É mesmo. Tem que ter um jeito. Pronto. Pronto. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Arthur Siebra e eu sou estudante de filosofia da UFC. E venho trazer aqui para vocês um pouco da temática, né? Um pouco da importância que a filosofia pode nos trazer, né? Pode trazer às nossas vidas. Muitos pensam, quando vem a palavra filosofia na cabeça, muitos já acham que é uma complicação. Não sabe o que é e quando pensa sobre o que talvez seja, já tem uma certa... já vai com o pé atrás enquanto ao contato com a própria filosofia, né? Porque muitos acham que é um estudo do pensamento, né? São pensamentos que se dão através da razão, né? A gente vai pensando sobre a vida a partir daí, né? E aí muitos têm medo dela porque quando vão ter contato com a filosofia, acham uma complicação. Mas aí eu venho trazer aqui para vocês uma temática muito interessante, né? Que é justamente para desmistificar essa concepção que se tem da filosofia como algo complicado, como algo que a gente não tem como ter contato, né? E é justamente o seguinte, né? A temática é a filosofia a serviço da vida. Uma breve reflexão sobre a atualidade das filosofias helenísticas. E aí eu vou dizer para vocês o que é as filosofias helenísticas, né? Muito bem, é comum dizer que a filosofia ela surgiu na Grécia Antiga, né? Vocês conhecem, eu acredito, né? Sócrates, Platão, eu acredito que já ouviram falar, não já? Pronto, Aristóteles, muito bem. Agora, a Grécia Antiga, ela teve vários períodos. Ela teve um período mais primitivo, um período clássico e o período helenístico, que é o que eu vou tratar aqui com vocês, né? O período clássico é o período em que viveram Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Sócrates e Platão, principalmente. O helenístico é uma fase depois, que ocorre depois, né? Ou seja, eu vou começar aqui a falar para vocês, né, um pouco do contexto histórico daquela época, que fez surgir esse tipo de filosofia, né? E vocês vão ver que são filosofias voltadas para a vida, para a conduta humana, né? Elas vão nos ajudar a viver bem, né? E tá aí uma grande importância da filosofia que eu já venho trazendo a vocês, que é como um caminho ao viver bem, né? Ela seria um guia para nós, uma ferramenta, dizendo assim, né? Uma ferramenta que a gente pode se utilizar dela para poder construir o nosso caminho neste mundo e de forma adequada, um caminho que nos leve à felicidade. Então, é justamente isso que as filosofias helenísticas vão tratar. Elas vão tratar a partir desse viés, né? A partir dessa temática. Uma filosofia a serviço da vida. Tendo como fim a felicidade, né? Todo mundo aqui quer ser feliz nessa vida, né? Todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer ser triste, quer ter miséria na vida. Então, mas todos nós sabemos que a felicidade não é algo fácil de se alcançar, né? E aí está o surgimento desse tipo de filosofia, para tentar nos apresentar alguns caminhos que poderão facilitar essa nossa conduta para poder chegarmos à felicidade. Então, pois bem, o período helenístico na Grécia Antiga foi um período em que as pessoas entraram em crise, né? Eles tinham um determinado modo de vida, uma vida política, uma vida pública, né? As cidades eram movimentadas, né? Eles prezavam muito pela política. E no período helenístico ocorreu uma tragédia lá com os gregos, né? Alexandre o Grande, vocês conhecem Alexandre o Grande? Ele foi um grande imperador, né? Como o nome já diz, né? Alexandre o Grande foi um grande imperador e ele conquistou a Europa todinha e assim como boa parte do Oriente, né? E nesse movimento ele invadiu a Grécia, né? E aí essa invasão deixou o povo grego muito triste, muito desamparado. Eles perderam o sentido da vida, porque eles viam sentido na vida, na política, na vida pública da cidade. Quando Alexandre invadiu a Grécia, os gregos perderam a autonomia, né? Por quê? Porque agora eles estavam submissos ao governo de Alexandre,
né? Ou seja, eles não podiam mais fazer, não tinham mais autonomia política, né? Eles eram submissos, era como numa ditadura, como a ditadura que ocorreu aqui no Brasil, em 1964, né? É mais ou menos daquele jeito, né? Então eles não tinham mais autonomia pública, não podiam mais decidir suas leis, não podiam mais discutir política nas ruas, né, livremente. Então eles ficaram perdidos aí, né? E é aí que surgem as filosofias helenísticas, né? Essas filosofias, elas vêm justamente com o viés de viver a partir de si mesmo. Ou seja, se o meu horizonte foi destruído por um ditador, né? Se eu não posso mais desenvolver as leis da vida coletiva, então eu estou aí desamparado. Qual seria o único elemento que eu poderia me amparar numa situação dessa? Seria eu mesmo, o meu próprio corpo, né? Ou seja, eu não posso mais contar com os demais na vida pública, mas eu posso contar comigo mesmo neste âmbito, né? Ou seja, então, se muitos acham que a gente vive numa miséria hoje, né? Mas não por completo, porque você tem sempre a si mesmo, né? Você pode estar sozinho, mas você está consigo mesmo, né? E se você criar uma sensibilidade neste âmbito, né? Se você começar a ter essa percepção, você vai começar a guiar a sua vida a partir desse parâmetro, que é o seu corpo, que é você. Então, as filosofias helenísticas, elas vão muito por este caminho, né? Elas desenvolvem a filosofia a partir do indivíduo e não do coletivo. E aí eles vão justamente fazer o que eu falei anteriormente, que é pensar a conduta de vida. Como conduzir a nossa vida em um ambiente em que eu estou cerceado por contradições, por conflitos. Como eu ser feliz em um ambiente em que eu estou em que eu tenho como o redor, né, miséria, né, conflitos, né, crimes, isso trazendo também para o dia de hoje, né, quando eu estou desamparado, né. Então vamos guiar a nossa vida a partir daí. E aí vão surgir, neste período, 3, 4 filosofias importantes, e eu vou dizer aqui a vocês: o cinismo, o epicurismo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, o estoicismo e o ceticismo, cada qual com suas ideias para chegar à felicidade. Então aí vocês já começam a ver uma certa importância na filosofia, né? Ela pode nos ajudar a pensar a nossa própria vida individual e também coletiva. Neste caso era mais uma vida individual, né? Vocês começam a ter aí uma ideia, né? Já uma claridade, enquanto há uma coisa interessante que a filosofia pode nos fazer, que é nos ajudar a guiar a nossa vida, né? Então, agora eu vou falar pontos em comuns entre estas filosofias, né? Em que eles passaram a prezar para poder desenvolver a nossa conduta, né? Então, temos 2 princípios importantes nessas filosofias, né? Que é a concepção da autarquia, eu vou dizer a vocês o que é, e da ataraxia, né? Duas palavrinhas para vocês levar para casa, dizer: mãe, ó, aprendi 2 palavras hoje, na palestra que eu fui, autarquia e ataraxia, eu vou dizer para você o que é. E aí eu vou dizer aqui para vocês, falar para os seus familiares, né? Que é importante. Vejam bem, a autarquia era uma concepção que é comum a todas as filosofias deste período helenístico, que é o período de crise na Grécia, né? A autarquia é o quê? Bastar-se a si mesmo. Bastar-se a si mesmo. Ou seja, é você depender apenas de si mesmo. Você consigo mesmo e independente. Então aí a gente já percebe que você, para ter uma boa vida, só basta a si mesmo, né? Os demais seriam coisas boas, né? Os outros podem ser bons para você, mas você não pode pautar a sua vida
né, tendo em vista apenas o outro, né? Tendo em vista apenas o outro, porque você pode se decepcionar, você não pode ter uma vida pautada apenas, por exemplo, na política, no presidente, né? No presidente ou na presidenta da República, nos políticos, né? Se você for confiar neles, você vai se decepcionar muito, né? E o que é que a gente quer para a vida? É decepção ou é felicidade, né? E aí, esse pessoal desta época, pensando nessas questões, eles tiveram essa intuição, esse flash na cabeça e pensaram, bom, primeiramente, para eu ser feliz, eu tenho que depender de mim mesmo, né? E eu tenho que visar a minha vida a partir de mim mesmo, né? Então, vamos lá fazer as ideias, né? E aí eu vou dizer como é que ocorre em algumas dessas filosofias. Agora, antes de avançar, vamos falar agora sobre a ataraxia. Vocês já aprenderam, né? Mãe, eu vou chegar em casa, mãe, a autarquia é bastar-se a si mesmo. Ou seja, devemos ser independentes. Não podemos depender dos outros, né? Para sermos felizes, se a gente for depender dos outros, a gente vai estar sempre presos a outras coisas, né? Eu não posso estar preso a um outro, eu não posso estar preso a outras circunstâncias, né? Eu tenho que ser livre a partir de mim mesmo. Então é isso, né? Agora, a ataraxia, a segunda palavrinha que vocês vão levar para casa, é a tranquilidade da alma. Tranquilidade da alma, né? Não é importante você estar tranquilo, você estar em paz para ser feliz, né? Quem é que vai ser feliz estando desesperado, preocupado, ansioso, né? Ai, meu dever de casa, eu estou atrasado. Você vai ser feliz desse jeito? Então, você vai... A ataraxia é a tranquilidade da alma, é a imperturbabilidade. Ou seja, você está tendo um momento de ataraxia, você está tendo um momento de paz. Você está tranquilo, sem nenhuma perturbação. E aí, essas filosofias desse período, elas vão trazer este conceito, essa palavra, como algo fundamental à boa vida, né? Pronto, terminei essa sessão. E aí eles vão ligar a quem, né? Quem é que tem a autarquia, né? Quem é que tem a independência e quem é que tem a ataraxia, a imperturbabilidade. Eles vão afirmar que é o sábio, né? O indivíduo que é sábio, ele necessariamente vai sentir todas essas coisas. Ele vai ter consciência destas coisas e ele vai ter consigo mesmo a paz interior, né? Então vocês podem ver que tem muito paralelo também com várias religiões, isso, né? Tem um paralelo com o cristianismo, quando ele diz que a igreja primeira é o seu corpo, né? Qual é a igreja? A principal igreja que a gente pode ter, que a gente tem, é o nosso corpo. O corpo é a nossa igreja, né? Então é algo semelhante, talvez ele tenha tido influências daí, né? No budismo também você vê um movimento de interiorização, um movimento de busca da tranquilidade, né? Enfim, várias religiões isso ocorre, né? Então, agora vamos ver. No epicurismo, foi uma filosofia desenvolvida por Epicuro nesta época, né? Para você ser feliz, você tem que desenvolver uma sensibilidade para ter consciência dos seus prazeres, dos prazeres e das dores, né? Para ele, o prazer é o ponto essencial para se ter uma vida feliz. E aí a gente já vem pensando logo de cara, eita, vamos viver nas festas, né? Nas festas, sair com os amigos, vamos comer muito doce, né? Se empanturrar de comida, que aí eu vou ter em busca do prazer, tá entendendo? Então, para ser feliz, eu vou estar tendo que buscar o prazer, e o meu prazer é esse: jogar muito videogame, assistir muita televisão, né? Comer muita coisa, enfim. Mas não. Por quê? Dessa forma, se você está sempre necessitando disso, eu vou jogar videogame demais, tá sempre ali, né? Tá sempre querendo comer doce, né? Se você tá sempre querendo ir para a festa, você tá sendo independente? Justamente.
Justamente. Você estará sendo escravo dos seus desejos. E a gente não pode ser escravo dos nossos desejos. Porque se a gente for escravo dos nossos desejos, para Epicuro, isso ao invés de nos trazer bens, vai nos trazer males. E como é que eu vou ser feliz tendo males na minha vida, né? Se os males são maiores do que os bens na minha vida, né? E aí vem a ideia da ataraxia. Para conseguir a tranquilidade da alma, eu devo ter consciência dos prazeres que são bons e dos prazeres que são ruins. Então, ter consciência do que é que vai me trazer dores. Tá entendendo? Então, não é simplesmente se entregar aos prazeres que a gente possa ter, né? E sim ter uma reflexão num processo de autoconhecimento, né? Porque quando eu conheço os meus limites, eu conheço a mim mesmo, né? Para eu conhecer os meus limites, para eu saber que, se até esse determinado ponto eu vou passar mal comendo doce, então se eu crio essa consciência, não, se eu comer esse tanto de doce, eu vou passar mal. Então, é um processo de autoconhecimento, né? Ou seja, já um outro ponto aí para vocês pegarem, né? Que essas filosofias prezam, né? O autoconhecimento. Outra coisa, como é que eu vou participar da vida pública se eu não me conheço, né? Como é que eu vou fazer leis para os outros se eu não conheço a mim mesmo? Tá entendendo? Como é complicado isso? Eu vou estar querendo... Como é que eu vou tentar converter uma pessoa, seja lá a qual ideia, né? A qual concepção, se eu não sei nem se eu concordo com essas concepções, se eu nem vivo elas, como é que pode isso? Então o autoconhecimento é fundamental, né? Então, para Epicuro, se você tem o conhecimento dos prazeres bons e ruins, né? Você vai ter já um grande elemento para viver uma vida boa, né? Ou seja, vocês podem pensar da seguinte forma, né? O prazer e que a gente sente ao beber uma água fria, né? Num calor desse, rapaz, o primeiro gole que a gente dá é excelente, né? Já nos exclui qualquer dor, tá entendendo? Agora, essa mesma água pode ser a mesma água que pode lhe matar afogado. Então, a questão do bom e do ruim não está no objeto em si, mas está na sua relação com ele, né? Na sua relação com ele. O doce pode ser excelente, né? Quando eu estou com uma vontade e tal, eu como um ou dois, pronto, né? Agora, se eu exacerbar nesse ato, né? Esse mesmo doce que me deu prazer, ele vai me causar um grande mal, né? Então, o bem e o mal não está no doce em si, mas está em você, né? Em como você se relaciona com as coisas da vida, né? Buscando o prazer. Então, a pessoa que tem ciência de tudo isso, ela vai ter uma moderação, outra palavrinha aí para vocês botarem, para vocês perceberem, uma ponderância, uma moderação, uma prudência, tem o mesmo sentido, né? Aí você vai se tornar um indivíduo moderado. O que é um indivíduo moderado, né? A pessoa moderada, ela sabe viver adequadamente, né? Equilibrando os prazeres em que está buscando, né? E se você tem um equilíbrio, né, nessa busca, você vai ter uma harmonia, né? E você tendo uma harmonia, você não vai ter perturbação, nem males em seu corpo, né? Porque existe uma harmonia, né? Uma harmonia corporal e espiritual, né? Isso não é só um movimento corporal, né? O prazer não está vinculado apenas ao corpo, e sim também à alma, né? E aí, toda essa questão, nesse âmbito, vai surgir a questão da moderação. E a moderação vai ser um elemento fundamental em todas as filosofias desse período, né? E já está dando o tempo de terminar. Os estoicos vão dizer, já é outra filosofia, diferentemente da de Epicuro, não temos que buscar os prazeres, né? Os prazeres, eles são consequência, mas ele não é o fim em si. Para eles, o que é fundamental é vivermos de acordo com a natureza. E qual é a natureza do ser humano, segundo eles? A razão, o pensamento, né? Se a gente nasceu, e é o que diferencia a gente dos animais, né? É o pensamento, né? Se a gente nasceu com um pensamento, que é um fragmento do que rege o mundo, para eles o mundo, ele é regido por uma razão aí.
uma razão que rege todas as coisas, né? Chama-se Logos, razão, Logos. Então a gente nasceu com um fragmento dessa razão que é superior em nós, né? Então vamos viver cultivando a nossa razão. E a gente cultivando a nossa razão, a gente vai cultivar a virtude, que vai chegar aí, será então a moderação também. Aí uma coisa interessante para adiantar um pouco, uma coisa interessante para finalizar, né? Já tem 20 minutos sobrando. Epicuro, ele escreveu várias cartas, né? Vários escritos, e que ele fez questão de espalhar para o povo. Esses escritos, eles esboçavam as suas principais ideias, né? Há um escrito de Epicuro, que nos chegou até hoje, que chama-se Máximas Principais. São os principais fundamentos de sua filosofia. São os principais elementos para vivermos bem, né? E ele enviava seus discípulos a vários locais da Grécia, inclusive ao Oriente, para espalhar sua filosofia, né? Então, tinha esse viés também de adesão das massas, da população, né? Você percebe que são filosofias, não só Epicuro, mas no estoicismo, no cinismo também, principalmente. Qualquer um poderia filosofar, qualquer um poderia participar deste movimento, qualquer um poderia ser um sábio. Homens, mulheres, negros, asiáticos, qualquer pessoa, escravos, na época havia escravos, qualquer um podia. Então eles acolhiam em seus locais, né? Epicuro acolhia as mulheres e os escravos em seu jardim, né? No jardim de Epicuro, talvez você já tenha ouvido falar. Os estoicos no pórtico, que era o local onde eles ficavam, acolhia também essas pessoas. Inclusive vários estoicos eram escravos também, né? Estoicos conhecidos eram escravos, né? O Diógenes, o cínico, aquele que vivia no barril, vocês conhecem ele? O homem do barril, vivia num barril na Grécia. Chegou Alexandre para Diógenes um dia, Alexandre o Grande, viu? O todo-poderoso lá da época. Chegou para Diógenes um dia, Diógenes lá sentado na grama, né? Contemplando lá, sentindo os prazeres momentâneos, imerso no presente, né? Chegou Alexandre o Grande e disse assim para ele, o todo-poderoso disse assim para ele: Diógenes, diga-me o que tu queres que eu vou lhe dar. E aí o que foi que ele disse para Alexandre? Meu filho, saia da frente, porque você está empatando a luz do sol em mim. Saia da minha frente, porque você está me fazendo sombra. Eu quero sentir a luz do sol em meu corpo. Vocês estão vendo aí o peso da situação, né? É uma vida simples. O cinismo pregava uma vida simples, assim como o estoicismo, ou assim como o epicurismo. Uma vida simples. Para você viver bem, você tem que também ter uma vida simples. Porque se eu buscar riqueza, eu vou estar sendo escravo do mesmo jeito. Eu vou estar sendo escravo do mesmo jeito. Eu nunca estarei satisfeito, né? Estou sempre buscando riqueza. Eu vou comprar o relógio de ponta. Eita, lançou outro, eu já tenho que comprar ele. O tênis das marcas conhecidas, né? Lançou um tênis belíssimo. Eu tenho um aqui em casa, que serve para eu correr, jogar futsal, mas eu quero um mais novo. Por que é que eu quero um mais novo se eu já tenho um que faz a mesma coisa? Por que é que existe isso? Então, essas filosofias nos ajudam a pensar nessas questões, né? Ou seja, aí você fica ansioso, querendo comprar as coisas, já tendo elas em casa, né? Querendo comprar roupa nova, tendo as roupas já em casa também, né? Claro que não é viver nos farrapos, né? Quando você não... Se bem que no cinismo eles viviam na rua, né? Viviam na rua. E, enfim, né? Então, é uma vida simples, é uma vida moderada, né? Que essa filosofia pode nos ajudar. Epicuro escreveu uma carta aqui, ó. Carta sobre a felicidade. Ameneceu. Um livrozinho bem pequeno, qualquer um pode ler. Linguagem simples e tal. Acho que não passa R$12 por aí. Carta sobre a felicidade, de Epicuro. Ameneceu, né? Foi uma carta que ele escreveu a esse companheiro dele, chamado Meneceu, né? E nela ele nos fala, só para concluir, ele nos fala sobre alguns medos em que a humanidade sofre. Até hoje em dia a gente sofre. Medo de Deus e medo da morte, né?
A gente não cria angústia pensando em Deus? Eita, pecado e tal. Aí eu fico infeliz, né? É um constante medo pensando numa vida após a morte. Vida após a morte. Eita, será se Deus vai estar me julgando sobre isso? E aí, será se eu vou para o inferno? Será se eu vou para o céu? E aí, para Epicuro, ele nos lembra muito bem que, meu filho, não se preocupe com Deus, não. Os deuses não estão nem aí para a gente, né? Os deuses, eles estão felizes lá no canto onde eles moram. Na época dele, ele pensava em deuses, né? Mas pode também a gente adequar para o tempo de Deus. Deus lá, ele está no local dele, feliz. Enfim, né? Para que está se preocupando com Deus, cara? Para que você está se preocupando com Deus? Se preocupa aqui na sua vida, né? Em buscar a sua felicidade, né? Agora, uma felicidade moderada, né? Sem exacerbação, sem isso, né? Outro medo que a gente sente é sobre a morte. Para Epicuro, a morte, ela é a destruição da sensação. Me diga uma coisa, falando sério. Me diga uma coisa, vocês falando sério. A gente sente alguma coisa depois da morte. Quando morre, a gente sente alguma dor quando morre. Pois não é? Veja só. Se a morte é a destruição da sensibilidade corporal, como é que a gente vai sentir? Como é que a gente vai dizer que a morte é ruim se depois dela a gente já não sente mais nada? Como é que a gente vai dizer que a morte é ruim se depois dela a gente não sente mais nada? Tá entendendo? É um conselho, né? É um conselho bem interessante. Mas veja, mesmo se você acreditar na vida após a morte, o que é que vai ter? O seu espírito. O espírito não tem corpo, né? O que nos traz a sensação não é o corpo? Então, como é que a gente vai sentir sendo um espectro, né? Talvez, você pode pensar, se houver vida após a morte, a gente encarne em um outro corpo depois, né? Lá no céu. Mas, nesse processo, não vai ter sensibilidade, porque é só um espírito, né? Não, aí é só, se você for saber, é uma teoria, mas não faz sentido, né? Se o que nos traz sensações, dor e prazer não é o corpo, né? Então a morte é a destruição da sensação, então não tem como a gente dizer se é boa ou ruim. Enfim, eu vou concluir aqui. Quanto tempo tem? Não, mas tem 10 minutos. 10 minutos. Eu abro para perguntas, se vocês têm alguma pergunta. E aí, quem tiver uma pergunta, vem aqui no microfone. Hã? Agnóstico. Não pode afirmar se Deus existe ou não. Então é uma certa indiferença, né? Se ele existir, eu só vou saber depois que morrer. Se não, não vou saber de nada. Entendeu? E aí é isso, né? Então, para concluir, as filosofias desse período, elas tinham, vocês podem perceber que elas tinham essa preocupação com a conduta de vida, né? E aí hoje em dia a gente pensa, eita, mas a filosofia, ela só fica no campo da abstração, não serve para nada. Eu fico só pensando, e não trago a vida prática, né? Para eles, justamente. É a mãe de todas as ciências, né? O conhecimento. E aí, nesse período, a filosofia era um conhecimento prático. Ela se pautava na vida humana, né? Se pautava na nossa conduta para sermos felizes, né? Cada possibilidade de filosofia seria uma possibilidade de vida, né? De conduta de vida, né? O principal viés nosso é ser feliz. Então, vamos ter uma vida reflexiva, de pensamento, buscando o autoconhecimento, buscando o que nos seria realmente bom e o que nos seria realmente ruim, né? Buscando fugir das dores. E fugir das dores é também fugir dos excessos, né? Fugir das dores é também fugir dos excessos, né? Não é comer demais, não é beber demais, porque isso não vai nos trazer dor. Vai nos trazer colesterol alto, vai nos trazer diabetes, né? Vai nos trazer diabetes. Para quem bebe, né? Fica bebo cego. E aí no outro dia vai amanhecer de ressaca,
com dor de cabeça, passando mal, vomitando. Tem sentido uma coisa dessa? Tem sentido uma coisa dessa? Não tem, né? Eu sinto prazer agora, mas no dia seguinte eu vou estar ruim, né? Então não existe essa concepção nessas filosofias, né? Oi? Buscar a felicidade para eles, né? Buscar a felicidade. Então a gente tem que ser feliz nessa vida. Ninguém sabe o que vem depois, né? Você pode ser o mais crente, mas enfim, não tem o aparato realmente objetivo de que haverá alguma coisa. Então a gente deve ser feliz nessa vida agora, né? Então era isso que eles buscavam. Por isso a indiferença com religião, com deuses, né? Eles eram indiferentes com essas coisas. Porque para eles não fazia diferença, pelo menos para essa vida de agora, né? Só iria fazer diferença depois que morrer, né? Então é isso, pessoal. Um obrigado a todos. Eu queria agradecer muito a Matheus Lima pela oportunidade. Eu esqueci de agradecer no começo. Muito obrigado a Matheus Lima pela essa oportunidade de trazer esse pensamento aqui para vocês, né? Porque ajuda muito a gente a viver a vida, né? Vocês quiserem ter contato com isso, busquem nos manuais mesmo, livros didáticos de filosofia, né? Epicuro, os estoicos, os cínicos, né? E até mesmo a filosofia por completo, né? Todas elas têm uma repercussão na nossa vida, né? Podem nos trazer vários frutos, bons frutos, né? Para a nossa vida. Então eu agradeço novamente a Matheus pela oportunidade, né? Por esse projeto que ele veio enfatizando agora, nesses últimos dias, né? De trazer novas ideias para os alunos, né? Advindos de pessoas de fora, né? E aqui é uma escola que não tem filosofia, né? Então foi muito rico. Isso tanto para mim e espero que tenha sido um momento rico para vocês também, né? Espero que tragam bons frutos para a vida de vocês. Vocês peguem os livros lá didáticos de filosofia, né? Peguem esse aqui de Epicuro, Carta sobre a Felicidade. Pode ter na internet também, deve ter em PDF, né? Vocês que sabem mexer nos computadores. E é isso, pessoal. Agradeço aqui aos organizadores, né? Ao pessoal que está colaborando da escola. Enfim, um grande abraço aí para vocês e até mais.